Olá, essa apresentação está focada no estudo do Imperial College London, que foi publicado na semana passada, sobre o impacto das medidas não farmacológicas no combate à Covid-19 na Europa, com dados do Centro de Controle de Doenças Europeu. Na data de hoje, 6 de abril, a gente tinha algo em torno de 1.300.000 casos de infecção pelo coronavírus e 70 mil óbitos em todo o mundo. A resposta, que os países vêm dando para esse aumento do número de casos e de óbitos tem sido buscar manter a capacidade do atendimento que o sistema de saúde tem para os casos graves da melhor maneira possível. Aquela ideia de que a gente vai tentar achatar a curva. Para isso, tem sido lançado mão de medidas chamadas não farmacológicas ou intervenções, evitar aglomerações, isolamento dos indivíduos que têm sintomas e os seus contatos, isolamento de pessoas vulneráveis, idosos e com comorbidades, a ideia de isolamento vertical, fechamento das escolas, das fronteiras, até um fechamento mais amplo do comércio, serviços, em larga escala, que é o lockdown, fechamento horizontal. Compreender se estas intervenções produzem os efeitos desejados, e quais são necessárias para controlar a Covid é fundamental. A gente tem vários indícios de que isso funciona, mas nós temos a oportunidade de estudar os dados que estão sendo gerados a partir desta pandemia e avaliar como que isso está se comportando. Por quê? Porque o impacto, o custo econômico e social dessas medidas é enorme. Então a gente precisa entender a real efetividade delas. O principal propósito da gente tomar essas medidas não farmacológicas, que seriam as intervenções que a gente comentou anteriormente, é reduzir o número básico de reprodução, que é o R0, que o R0 indica quão contagiosa é uma doença. Se o valor do R0 for menor do que 1, o número de infecções vai estar diminuindo. Se o valor do R0 for maior do que 1, o número de infecções vai estar aumentando. E quanto mais alto, mais rapidamente a infecção está se espalhando. Para a Covid-19, a gente já tem informações de que o valor de R0, o número de reprodução, oscila entre 2, 2,5 até 4. E se nada fosse feito, a doença iria passando de pessoa para pessoa até atingir um pico e então começaria a declinar. Por quê? Porque com muitas pessoas infectadas, mais da metade, mais de 70% da população, essas pessoas infectadas podem evoluir para quadros graves e até a morte, mas a gente sabe que uma parte delas, uma grande parte delas, evoluiria para a cura, ficariam imunes. E esse é o termo que a gente dá de imunidade de rebanho, que seria mais ou menos o seguinte: você tem pessoas saudáveis que não foram infectadas, que estão representadas em azul aqui, pessoas saudáveis que já tiveram infecção e curaram, que estão representadas por esse amarelinho aqui. Então elas estão imunes, elas estão protegidas dessa infecção. E as pessoas que estão com sintomas ou no início dos sintomas, que estão infectadas e transmitem a doença. Então é onde o vírus se espalha. Então aqui, nessa situação, você tem poucas pessoas infectadas e imunes, muitas pessoas que não foram infectadas, então são suscetíveis à infecção, e você tem algumas que chegam e que podem transmitir a doença. Como tem muitas pessoas suscetíveis, rapidamente a doença se espalha e acomete quase toda a população. Com o passar do tempo, na medida em que as pessoas vão se infectando e vão curando, você começa a ter mais pessoas imunes, protegidas da infecção porque já tiveram essa infecção. É o mesmo papel que a vacina produz, quando a gente quer evitar alguma doença infecciosa. Então, nesse caso aqui, se você tiver muitas pessoas que já tiveram a infecção e estão curadas, você vai ter alguém chegando aqui com infecção e a doença não se espalha, porque ela não tem como chegar naquela pessoa que é suscetível, que é o azulzinho aqui. Esse é um modelo muito conhecido, está por trás de todas as políticas de vacinação, em massa, para que a gente possa produzir uma proteção duradoura e efetiva. Mesmo se algumas pessoas não estiverem vacinadas, a doença não vai se espalhar.
Então isso acontece também no caso da Covid, porque é uma doença nova em que ainda não tem vacina. Bom, a história natural da infecção pelo SARS-CoV-2, né, isso já é mais ou menos conhecida, a gente dá muita atenção para os casos críticos que estão lá no CTI, que causam morte, mas parece que eles representam 5% de total de casos infectados. Tem um grupo que precisa de internação, de cuidados hospitalares, que está em torno de 10%. Tem um grupo com sintomas moderados, que é aquele que a gente tem orientado para permanecer em casa até o quadro clínico melhorar, porque aí ele não transmite para outras pessoas e naturalmente a doença vai ser resolvida. E ainda tem um grupo que vai ser infectado e nem sintoma vai ter. E isso pode ocorrer ao longo do tempo e a gente só vai saber quem foi infectado ou não teve sintoma depois da pandemia se a gente fizer exames que chamam sorológicos de pesquisa de anticorpos, né? Em que a gente encontra um anticorpo contra o Covid em uma pessoa que não teve sintoma nenhum. Então isso é possível também, parece que ocorre em torno de 30%. E para a gente entender se as medidas estão funcionando ou não, como é que a gente sabe, como é que a gente interpreta se as coisas estão caminhando bem ou não estão caminhando tão bem? Tem um estudo europeu, que é o que a gente vai discutir hoje, ele trabalha a ideia, né, que você tem lá os assintomáticos, doenças leves, doença severa e até os indivíduos que vão a óbito. E isso dados da Alemanha. Então vocês observem que aqui na Alemanha eles estão testando todo mundo que tem qualquer sintoma respiratório. Então um grande número de pessoas. E isso dá um grande número de casos confirmados, né, esses dados de uma semana atrás, e aqui em cima o número de mortes. Então, testados e não testados. Então, você só não testa quem é assintomático. Se a gente olhar para o Reino Unido, também na Europa, a política determinada lá pelo governo foi de fazer o teste só em quem tem doença severa ou que estavam no CTI e eventualmente vieram a falecer. Não testa os casos moderados. Então, você tem aqui, pelos testes mais restritos, você tem um menor número de casos confirmados e uma mortalidade que, quando dividida pelos casos confirmados, vai dar uma taxa de letalidade bem maior quando o teste é restrito do que quando ele é mais amplamente utilizado. E aí a gente fica na dúvida, né? E aí, quantos casos de fato a gente tem? Uma coisa é certa, se você olhar os óbitos, você tem dados muito fidedignos. As infecções vai depender do quanto de teste que você está fazendo, porque o óbito ele é facilmente confirmado, registrado e a informação pode ser recuperada. Esse estudo ele fez uma análise, né, desde o início da infecção até o dia 30 de março de 2020, para tentar, a partir de dados reais de mortalidade e de número de infecções reportadas, montar um modelo que pudesse predizer mortalidade e o total de infecções na população, que é um dado muito importante, inclusive para as decisões que vão ser tomadas um pouco mais adiante, quando a gente tiver que diminuir ou reduzir as medidas restritivas. Então, isso está sendo feito na Europa pelo grupo do Imperial College London. Então, o que eles fizeram? A partir dos dados da mortalidade existentes, né, coletados em tempo real em 11 países, eles estimaram o número de casos de infecção e a mortalidade a partir dos dados desses próprios países, né, desde o início da epidemia. Usaram dados de todos os países, mas os países que mais contribuíram foram a Itália e a Espanha, por conta do grande número de casos e de óbitos que eles estão informando nessas últimas semanas. Eles fizeram também o seguinte, eles têm a data em cada país de quando cada medida restritiva foi tomada. E a partir dessas datas eles podem avaliar a variação no número de casos reportados, na mortalidade, inclusive levando em conta esses dados para criar o modelo matemático. É a primeira imagem que o artigo traz. Então aqui tem a bandeirinha do país, né, e a data em que a medida foi tomada. Então vocês veem aqui, né, que isolamento dos casos sintomáticos começou já no início de março, aqui na Suíça, na Alemanha, na Itália e assim por diante. O distanciamento social, proibição de eventos públicos, inicialmente na Itália, o fechamento das escolas, foi na Itália, até o lockdown, né, o fechamento de praticamente todas as cidades e o país, que começou na Itália, na Espanha e se seguiu em vários desses 11 países. E a ideia que os pesquisadores tiveram é o seguinte, você tem os número de
mortes observadas, então esse é o dado mais confiável que eles têm. Eles fizeram um modelo para estimar a mortalidade a partir das infecções que ocorreram, conhecendo, né, a taxa de ataque, de infecção do coronavírus. Fizeram essas estimativas e calcularam o número de reprodução inicial, que é aquela taxa de infecção que a doença tem, e depois que algumas medidas restritivas foram tomadas. Então você tem o R0 lá no início da pandemia em cada país e no final, próximo lá de 30 de março, já tendo sido implementadas várias, né, ou todas essas medidas de restrição da circulação de pessoas, do funcionamento de serviços, então desde o distanciamento social até o fechamento total da cidade. Isso levando em conta as datas que foram tomadas cada um em cada país. E o que esses modelos nos mostram, né? Então eles fizeram uma estimativa do número de pessoas que deve ter sido infectada até o dia 28 de março, para que a mortalidade observada pudesse ocorrer, levando em conta aquilo que já se conhece. Então você vê que na Itália tem 128 mil casos reportados de infecções e eles têm uma estimativa de 5,9 milhões de pessoas infectadas, em torno de 10% da população deve ter sido infectada para que esses casos que hoje são conhecidos tenham sido notificados. Na Espanha é algo parecido, né? Tem 131 mil casos, uma estimativa de que em torno de 7 milhões de pessoas em média deva ter sido infectada. A menor proporção é a da Alemanha, é onde mais tem sido feito testes, e você tem aí uma estimativa de 600 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Então aqui a gente tem uma ideia da proporção da população que deve ter sido infectada. Lembrando que uma boa parte dessas pessoas não é conhecida, porque os testes não chegam aos assintomáticos e na maior parte dos países também não chega aos indivíduos com poucos sintomas. O que eles observaram? Né? Que aquele número de reprodução que foi estimado inicialmente e validado a partir dos dados da Europa, ele está em torno de 3,87% em média, e no final de março, o que eles observaram depois das medidas não farmacológicas, recalculando, né, estimando esse valor, eles chegaram a um valor de 1,43, ou seja, com as medidas restritivas houve uma queda importante na taxa de infecção, uma redução de 64% no R0, que também representou diminuição da mortalidade nesses 11 países. E aqui eles fizeram um exercício de comparar o número de mortes observadas no dia 28 de março, aquilo que o modelo calculou e aquilo que foi estimado 3 dias depois. E o que teria acontecido se nenhuma medida de restrição tivesse sido tomada? No dia 31 de março, o que teria acontecido se as pessoas tivessem circulado normalmente? Calcularam aqui a mortalidade, o número de óbitos, né, o mínimo, o máximo e a média, subtraindo aquilo que teria acontecido sem as medidas restritivas daquilo que de fato aconteceu, a gente tem o número de mortes que foram evitadas, que para o continente europeu, nesses 11 países, chega a 59 mil mortes, que é quase o total de mortes que já aconteceu no mundo pelo coronavírus. Então, isso indicando que o efeito das medidas restritivas ele é muito importante. Aí eles fizeram análises país por país, né? Assim, o número de infecções diária. Então você vê que tem o reportado por dia, né, novas infecções. Aí eles têm aqui o que o modelo que eles criaram calculava, com um intervalo de confiança de 50% e um intervalo de confiança de 95%, né, uma margem de erro um pouco maior. E se você botar aqui a intervenção, no caso da Itália, próximo do dia 10 de março, você vê que houve uma queda no número de casos reportados e o modelo é sensível a isso também. Se olhar para as mortes, né, o número de mortes por dia, você vai ter o reportado e você vai ter o que seria possível de predizer com o modelo, com intervalo de 50% ou de 95%, que é essa área azul clarinha aqui. Então, se a margem de erro é maior, ela fica um pouco mais larga. Se a margem de erro é menor, ela é um pouquinho mais estreita, mas você vê que tem uma correlação direta com aquilo que foi relatado em termos de mortalidades por dia, que chegou aqui no final de março a quase 1.000 mortes por dia na Itália. E esse aqui analisa o número de reprodução, que está lá entre 3 e 4 na Itália, com intervalo de 50% aqui, né, intervalo de confiança de 50% ou 95% no verde claro. Mas se você perceber aqui, você vai tendo medidas, né, o fechamento das escolas aqui, isolamento e distanciamento social aqui,
isolamento dos sintomáticos, encerramento dos eventos públicos, que foi logo no dia 9, até que teve o lockdown lá pelo dia 12 e 13. Você observa os dados de queda significativa no número de reprodução da doença. Então ela sai de 4 para próximo de 1%, mostrando que realmente isso é efetivo. Isso pode ser observado na Espanha da mesma forma, então aqui o número de infecções, mortalidade e o número de reprodução. Possível no artigo você vê na Alemanha, no Reino Unido, mas todos com um modelo de proteção, de diminuição da infecção marcado pelas intervenções que foram tomadas. Isso pode levar ao controle da pandemia. O que eles fizeram para chegar naquele cálculo de redução da mortalidade foi observar o número de mortes por dia, que é esse azulzinho aqui. Aqui embaixo, nas barrinhas, é o número de mortalidade reportado, e aqui é o previsto, com intervenções no modelo. Então você faz a restrição de mobilidade, o fechamento dos serviços, do comércio, e aqui no rosinha sem as intervenções. O que teria acontecido se não fossem tomadas intervenções? Essa linha aqui é a média de mortes por dia que seriam observados versus aquilo que foi de fato observado. Para a Itália, isso até o dia 30 de março, uma média de 38 mil mortes evitadas por conta das medidas. E na Espanha, você vê o mesmo comportamento, com um número significativo de mortes por dia evitados por conta das medidas. Então, aqui no azul, as medidas que foram tomadas, e aqui os dados reais, versus o que poderia ter acontecido se nenhuma medida tivesse sido tomada. E esses dados para cada país estão disponíveis no artigo completo. Para concluir, existe um número muito maior de infecções do que aquele que está sendo reportado em praticamente todo o mundo. Infecções assintomáticas, infecções com poucos sintomas. Por exemplo, na Alemanha eles estão testando quem tem pouco sintoma, mas no Reino Unido e boa parte do mundo só testam quem vai precisar de uma internação ou que tem sintomas que precisam de terapia intensiva ou enfermaria no hospital. Então, existe uma subnotificação a partir do método que você escolhe para investigar a doença. Isso se deve à decisão de priorizar os diagnósticos nos casos com maior gravidade e não para a comunidade em geral. Mesmo assim, baseado nesse modelo, a estimativa é que em torno de 5% das pessoas, podendo chegar até 10%, nos países da Europa, da população como um todo, vai se infectar pelo coronavírus. Isso é bem menos do que seria necessário para criar aquela imunidade de rebanho que eu comentei no início, que é em torno de 50% a 75%, se a taxa de reprodução, o número de reprodução, fosse de 2 a 4. Isso já tem sido comentado, então definir o momento de suspender as medidas restritivas é importante, senão você pode ter um aumento de novo do número de infecções, a partir das pessoas que não estão protegidas, não estão imunes por uma infecção do coronavírus prévia. Bom, para que isso possa ser fundamentado na prática, todos os países, isso vale para o Brasil, ele precisa começar a fazer medidas mais fidedignas, precisas, de quem de fato foi infectado. E para isso eu preciso fazer testes, que se chamam testes sorológicos, procurar anticorpos, o coronavírus, na população em geral. E ver quantas pessoas têm esses anticorpos e não tiveram quadro clínico de tosse, febre, ou coriza, ou qualquer outro sintoma respiratório. Procurar também naqueles que foram confirmados e ver como que foi a frequência. Provavelmente a frequência nos que tiveram PCR positivo vai ser bem maior do que naqueles indivíduos que não tiveram sintomas. Bom, as principais intervenções, que a gente já descreveu lá, o isolamento social, fechamento das escolas, restrição do comércio, da movimentação das pessoas, teve impacto substancial na redução da transmissão, em países, isso já comprovado na Itália e na Espanha, com redução importante da mortalidade. Esse modelo não é capaz de predizer com segurança ainda se isso vai acontecer nos países em que a infecção, a doença, está ainda em estágios mais iniciais, como a Alemanha, a Noruega e o Reino Unido, que é também o caso do Brasil. E ainda não se pode afirmar com certeza que essas medidas que estão sendo tomadas hoje vão controlar a epidemia na Europa. No entanto, baseado nos resultados desse estudo, há motivos para otimismo e acreditarmos que isso vai ser efetivo e que a doença vai se restringir.
inclusive baseado na experiência dos países da Ásia, a China, Singapura, a Coreia do Sul, que já estão vivendo esse momento pós-pandemia. Gostaria de deixar aqui então de novo a referência do artigo na íntegra. Essa aula vai ficar disponível num curso do Moodle Extensão que a gente disponibilizou e que tem várias aulas, vários materiais sobre o que está acontecendo e a gente espera ir atualizando com o tempo. Fica à disposição. Muito obrigado.